Podcast Data Show. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao nosso Rockscast. É uma websérie aí de tecnologias e dados da Rox Partner. Para quem não conhece a gente, www.roxpartner.com, ou siga a gente aí nas mídias sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, enfim. Sejam bem-vindos. É a nossa primeira websérie aí para falar. Eu sou o Marcos Teixeira, CEO da Rox Partner, Matias Bren, nosso CDO, nosso Head de Data Analytics aqui da Rox Partner, e nosso convidado especial, Marcelo Madureira. Mais uma vez, obrigado aí por ceder seu tempo precioso aí para a gente bater um papo sobre tecnologia e dados. A ideia é a gente trazer convidados especiais, como o Marcelo aí, novamente obrigado, e para fazer um bate-papo sobre tecnologia, nem sempre pessoas que trabalham com tecnologia ou como o Marcelo, que são entusiastas de tecnologia, que já trabalharam, já têm experiência sobre. O Marcelo aí, formado em engenharia, um dos fundadores do Cacete Planeta, né? Todo mundo conhece ele. E hoje o CEO da Flox TV. Essa foi novidade, cara, não fazia nem ideia. O cara, fora tudo que a gente já conhece aí de mídia, canal no YouTube do Pensata, N coisas, ainda é empresário. Eu nem conhecia, cara. Achei o máximo aí quando a gente tava conversando com ele. E o Flox aí, para quem não conhece, entre N coisas que eu também não sabia, é o produtor aí por trás do Flow, né? Então, um monte de novidade aí que a gente vai descobrindo no Marcelo, né? Marcelo, sobre tecnologia, se puder falar um pouco quais são suas experiências com tecnologia. A gente conversou um pouco lá atrás, você chegou a desenvolver coisas antigas com Fortran, com COBOL, eu trabalhar no BNDES com isso. Se puder falar um pouco sobre sua experiência sobre tecnologia, o que você tem acompanhado aí nos últimos anos. Antes de mais nada, muito obrigado aí por vocês me convidarem, Marcos, Matias, o Felipe, que está lá nas carrapetas. É um prazer estar aqui falando com vocês, né, mostrando esse meu lado, né, que pouca gente conhece, de empreendedor, né, de empresário e de engenheiro. Eu, desde criança, eu sou um cara interessado por ciência. Tudo que era de ciência me interessava, e meus pais me davam muitos brinquedos, assim, Philips, engenheiro eletrônico, Tecbras, Monte Braz, laboratório de química, microscópio, eu tive essa coisa arada toda. E eu sempre fui um cara que voltado para a ciência. Antes de ser humorista, né, eu sou formado em engenharia de produção pela UFRJ, e, por incrível que pareça, né, eu dediquei assim, a minha área de concentração, de interesse, mais para a área de planejamento industrial, gestão, economia, que não deixa de ser ciência também. Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu queria ser astronauta, né? O meu plano era ir para a Universidade de Stanford, fazer lá engenharia aeronáutica e me naturalizar americano para me engajar no programa da NASA. Eu tinha uns 10 anos, mais ou menos. Eu sou daqueles caras, eu vi o homem pousar na Lua ao vivo. E não tenho a menor dúvida que o homem esteve na Lua. Tem alguns terraplanistas aí da vida que acham que não. E eu sempre, cara, documentários sobre coisas científicas, eu sempre super ligado nisso, super interessado, e era humorista também, e eu sempre fui ligado na tecnologia de ponta, né? E logo que eu estava na escola de engenharia, era curioso, eu tinha asco de computador, né? Porque naquela época só tinha mainframe, né? Sim. E o computador era uma coisa extremamente amistosa, né? Era uma coisa só para nerds, porque não era nada user-friendly, né? Nada, zero, né? Tanto que aqueles caras cheios de espinha na cara, né? Com óculos fundo de garrafa, o nerd era o que ficavam lá. Acho que todo mundo que um dia mexeu com Assembler na vida... Era um negócio que não tinha muito prazer em fazer aquilo, né? Quase furar papel aquilo ali, bicho. Assembler, ASCII2, tudo isso. Que além disso você tinha que furar papel, né? Porque antes disso era furar papel, né? Primeiro que você tinha que fazer todo o software, não havia software disponível, né? Nenhum software básico, nada, né? Nem linguagens estruturadas, nada. Você partia praticamente do zero.
né? Você partia do algoritmo, depois você programava numa linguagem que eles chamavam de alto nível, né? Fortran, COBOL, e depois você tinha que ir linha por linha naquelas máquinas IBM de picotar cartão, cada cartão era uma linha de comando, você empilhava aquilo, aí vinha um sacana, te empurrava, caía a tua caixa com os cartões todos misturados. Eu te falar, né? Quem está assistindo a gente pensando, nossa, é verdade, era assim mesmo. É porque já foi vacinado pelo Covid, né? Já foi. Esse é o pessoal Estão falando para dinossauro aqui, né? E se você digitasse um caracterzinho errado num cartão, lá vinha. E era aquele. E o debug, né? Não é igual hoje em dia que o desenvolvimento você tem o debug fácil, né? Vai debugar papel naquela época. Você tinha que debugar linha por linha, né? Você ficava caçando erro. Enfim, a computação era uma coisa muito lenta, cara. Mas aí, a partir do momento que começaram a aparecer os computadores pessoais, eu percebi que havia dado um salto gigantesco, porque aí você ganhava uma autonomia enorme, principalmente para você criar a própria utilidade da sua máquina, né? O Brasil, naquela época, 1975, começou uma grande indústria de software, sabe, uma garotada nova, todo mundo desenvolvendo software. Aí veio um imbecil chamado Luciano Coutinho, que até foi presidente do BNDES até há pouco dia, metido em corrupção também, inventou uma tal de lei de informática, em que todo hardware tinha que ser brasileiro. Isso. As empresas brasileiras, óbvio, né, começaram ou a clonar ou a importar placas e microchips, mas tudo, né, Tabajara, totalmente Tabajara. E você tinha cópias, né? Eu trabalhava, por exemplo, com CP500, que era um computador ProLogica 500, que nada mais era que um clone do Radio Shack 80, computador americano. Naquela época, esse computador não tinha nem hard disk, cara, que a gente chamava de Winchester. Sim. Winchester, grande. Não tinha. Você botava e ele ficava só na memória. Se desligasse, acabava, né? Você só conseguia gravar em fita ou alguma coisa assim. Não, tinha 2 flop disks, né? Uhum. Aquele disco de 5 1/4, disco flexível de 5 1/4. Primeiro você carregava o programa, depois você carregava os dados, aí você rodava o programa, e depois você, num terceiro disco, você gravava os resultados. E ainda um backup. Era uma coisa totalmente manual, né, cara? Era manual total. Aí, em seguida, vieram as redes, os computadores em rede. Que era... Eu já trabalhava naquela época no BNDES com modelagem matemática de modelos macroeconômicos. Eu, por exemplo, trabalhava com as variáveis de comércio exterior, importação e importação. Então, todo mundo criava modelos matemáticos, mas de diferentes áreas. E tinha que integrar tudo no modelo só. Caraca. Então, aí a gente descobriu que tinha uns caras aqui na PUC do Rio que estavam desenvolvendo redes de computador. Porque a gente precisava trabalhar em rede, cara, para fazer... Básico, né? Para integrar tudo. As primeiras redes, a gente implementou lá no BNDES, isso em 1987, por aí, 86, a primeira rede. A rede de computadores era tudo o fio, os computadores eram ligados por fios, os fios passavam pelo chão. Os computadores era igual, cada computador era igual uma lâmpada, era um circuito em série, entendeu? Uhum. E a gente achava aquilo, o máximo, né? E logo em seguida apareceu já, então, o esboço de o que seria a internet, né? Quer dizer, antes de aparecer a World Wide Web, né, haviam várias... A internet já existia, eu já era usuário, eu participava até de um projeto experimental da Embratel na época. Ainda era muito rudimentar o acesso. Tinha aquelas BBS, lembra? O Bulletin Board System. Essa aí o Marcão conectou bastante, a gente estava falando disso aí outro dia. Era super divertido, baixar MIDI, baixar tudo, de música. Você trocava programa, era tipo um clubinho dos nerds. Aí, tinha, o maior de todos era o Mandic, lembra o Mandic? Lembro. Tem uma empresa hoje em dia que chama Mandic. Ficou bilionário, né? Ficou bilionário. E aí veio a Alternex para o Brasil, que foi a primeira provedora de acesso, que era até do Betinho, era uma ONG,
Então era org, era .org. E eu já botei lá caceta, fiz lá o nosso endereço da caceta. Caraca. .org. Cara, então eu sou pioneiríssimo nesse. Quando apareceu o Netscape, aí eu falei, agora esse negócio vai. Agora vai. Eu lembro quando começou a dar o boom da internet aqui no Brasil, foi em 97 para 98. A gente já tinha a Tabanet, a Tabajara Networks, do Cacete Planeta, a gente já mexia com streaming, cara. Isso que eu ia falar. Eu lembro que tinha pouco material naquela época, um dos poucos que tinham eram os streamings do Cacete Planeta. Você já conseguia assistir alguns vídeos, algumas coisas. A gente tinha naquela época, no nosso site, 1 milhão de inscritos, naquela época. Caraca. Aí a Globo obrigou a gente a fechar a Tabanete. Não existia, quando ela abriu a Globo.com, a Tabanete já ocupava um andar. E ela obrigou a gente a fechar isso. Eu fui contra, mas os meus companheiros do Caceta... Eu podia estar bilionário, cara. Se eu tivesse continuado... E para ver a sua história de streaming, né? Você tinha a Tabajara naquela época e hoje em dia você tem a Flow, que basicamente é um dos tipos de negócio que você tem aí dentro, né? A Flow, a gente tem um acordo de comercialização Não, falo da sua empresa mesmo. A Flox. Flox, desculpa. Flox quer dizer em polonês. Exatamente. Detalhe, né? Porque é a complementação da Caceta, né? É a Flox. É o Yin e o Yang. É o encaixe perfeito que gera vida. Exatamente. Eu falo muito com o Matias, é o caminho do meio. Caminho do meio. Quando acabou meu contrato com a Globo, eu chamei o que era sócio nosso na Tabanete, o Pedro Paulo Magalhães, que era meu colega de faculdade, e que foi o segundo provedor de acesso aqui no Rio de Janeiro, e que é um cara que, manja tudo de tecnologia digital, de BI, o cara é o cão chupando manga. E é um cavalo para trabalhar. E aí, vamos voltar para a área, para a área digital. E aí a gente vê, né, que já era outra conversa. Aí fundamos a Flox, que é uma produtora de conteúdo digital. Trabalhamos em todas as plataformas, do TikTok ao YouTube. A gente trabalha com canais próprios, a gente trabalha também com canais de terceiros. A gente tem um acordo também com a canadense BBTV para operar os canais deles comercialmente aqui no Brasil. A gente faz muito trabalho também para empresas, porque as empresas, né, elas perceberam já há um tempo que elas diziam que estavam na internet, né? Só que elas não falavam com ninguém e ninguém falava com elas. Sim. É só uma página estática que acha que maravilhosamente vai dar resultado, né? Não tem como. Não tinha relevância zero. E aí a gente começou a desenvolver métodos. Você tem que ter relevância, você tem que entregar conteúdo. É basicamente isso, não é nenhum mistério. Sim. E o nosso grande negócio da Flox também, que é memes, né? Tem o Memes Awards de vocês lá. Né? Tem a South America Memes, a gente tem um acordo grande com o Instagram, a gente está indo lá já para o 3º Meme Awards, e, cara, a nossa ideia, até vamos participar de um summit internacional agora. Há 5 anos atrás, eu saquei o seguinte, cara, que primeiro, o meme já existe. Eu já vi aqueles desenhos dos Homens das Cavernas, aquilo eram memes, cara. Sim. Não deixa de ser. O meme é uma compactação de informação. Que com uma única imagem você consegue falar muita coisa, né? Exatamente. Essa é a sacada do meme. Essa né? Você bate o olho e você ri muito porque tem uma relevância. Você falou bem também, Matias. Por que você ri? É porque o meme não precisa ser necessariamente humorístico, mas o humor é uma forma muito forte de você se aproximar e chamar a atenção das pessoas. O meme não necessariamente ele precisa ser engraçado. Assim, a minha tese é o seguinte, que o meme é talvez a língua franca, a língua da internet. Que você constrói um meme e esse meme viralizando, ele é entendido por diferentes culturas, diferentes sociedades. Cara, e de uma viralização. A diferença é que a internet ele proporciona uma viralização daquela informação concentrada, extremamente concentrada, brutal.
muito rápida. E isso tem uso em advertisement, isso tem uso até mesmo em informação mesmo. Você quer passar uma informação, uma notícia, cara, você pode lançar a mão do meme. Você quer uma campanha de esclarecimento de qualquer coisa, cara... É uma ferramenta forte, né? Só ver assim, quando começa a né? ser muito usado por política é porque tem resultado, que se tem alguém que vai querer ter Verdade. resultado com comunicação é política. Então, hoje em dia, Verdade. política é a geração do meme, do fake news, de N coisas aí que viralizam por rede social. O melhor jeito de falar por rede social é meme, né? A linguagem das redes sociais são os memes, né? Agora, eu acho que esse pessoal... Eles não contavam com a nossa astúcia, como diria o meu amigo Chapolin Colorado. De uma certa forma, existe um número de pessoas que são ingênuas, são bobas, mas a maior parte das pessoas que estão na net, elas têm discernimento, não são idiotas. Idiotas, você tem uma parcela de idiotas, como em qualquer agrupamento humano, tem lá 20%, 30% de idiotas, assim como tem 20%, assim, menos 10% de caras geniais, é uma curva normal, né? Aquela curva em forma de sino, né? Tem a média ali e tem os extremos. Uhum. Sim. A gente não trabalha com os extremos, trabalha com a média, fala. Sim. Ô, Marcelo, e puxando um pouco o gancho dessa questão do uso da internet, né? Assim como você, a gente viu esse boom da internet de 98 para cá, elas se vão mais de 20 anos, né? E hoje é muito comum todo mundo estar conectado, né? Acho que não existe, dificilmente tem um ser hoje não conectado à internet. Como que você enxerga hoje essa parte essa preocupação com a parte de vigilância de dados pessoais? Tá todo mundo conectado, todo mundo tendo acesso à informação de todo mundo. Marcos, isso é um fato muito importante que você está colocando. Veja bem, nada do que eu falo, primeiro que eu não sou o rei da verdade, quem me dera. E eu tenho as minhas opiniões, dou meus palpites. Assim como você tem, realmente, existe... Há um direito, uma coisa é a individualidade, o direito à individualidade. E como tudo da vida, tem o lado bom e o lado ruim. Da mesma forma que você... Menos o disco do Vando. Um amigo meu. Tem o lado bom e o lado menos o disco do Vando. Menos o disco dos Beatles. É verdade, tem os dois não lados tem lado bons. ruim. O problema, pessoal, é que, assim, talvez essa ideia de privacidade, que é uma coisa que apareceu talvez no século XVIII, na época da Roma Antiga, por exemplo, as pessoas fazia todo mundo cocô junto, um sentado ao lado do outro, nos banheiros públicos. E isso requer uma série de pensamentos, né? Quando você fala assim, sigilo bancário, quando o cara fala em privacidade, ele também fala assim, eu não quero que algumas pessoas, ou não quero que saibam coisas que eu faço. Cara, se eu faço... geralmente deve ser coisas erradas, né? Com certeza. Está preocupado. Eu posso apostar com você que 90% querem coisas erradas. Não, Pode ser errado em várias óticas, mas provavelmente é algo que a pessoa se sinta culpada ou que ela sabe que pode gerar algum problema, né? Que ela tá traindo o parceiro, a parceira, ou tá sonegando, tá traficando droga, corrupto, tudo isso. Então, isso aí, esse sigilo bancário é uma coisa. Agora, por exemplo, você de repente tem uma tendência a uma doença genética, degenerativa e tal, aí as companhias de seguro sabem disso. Vão saber disso. E vão te cobrar uma taxa extra. Mas, por outro lado, você trabalhando com os dados agregados, de repente, e aí, como já tem aí o CRISPR, você pode até corrigir, você tratar essa sua doença genética degenerativa, você mudar aí o gatilho genético, e aí você não tem mais essa doença. O que hoje muitas empresas, aí só falando brevemente do assunto, né, fazem ou têm linhas de pesquisa, que é a questão do que eles chamam, pelo menos no Brasil, de cuidado coordenado, que são linhas de pesquisa nesses convênios,
que se por algum acaso ele sabe que vai ter uma pessoa com uma determinada doença, ele faz a prevenção ali, o tratamento antecipado, para não pagar lá na frente milhões de diárias de internação e tudo mais. Tem muita linha de pesquisa hoje de grandes grupos aqui no Brasil nesse sentido. Matias, me diz uma coisa, se você tivesse implantado um chipzinho dentro de você que chegasse assim, te ficasse te monitorando e de repente dizer, Matias, fala o seguinte, cara, para o que você está fazendo, vai no hospital que você vai ter um infarto daqui a meia hora. Bem melhor. Melhor. É lógico. Claro. Mas aí, e a tua privacidade, cara? Se foda, né? Tudo é um trade-off, não tem como ganhar em tudo. Se eu ganhar de um lado, em algum outro lado eu posso perder. Depende se é perder para mim ou não, né? Exatamente. Você faz um jogo de perde e ganha, né? Eu não faço nada errado, não tenho nada a esconder. Exato. Entendeu? Só estou devendo no banco. O banco sabe que eu não vou pagar. Mas, Marcelo, será que não rola assim uma preocupação da gente tanto acesso a dados, né? Acho que o pessoal puxou muito com aquele social dilemma lá da Amazon, da Netflix, né? Foi na Netflix que passou, Isso mesmo. Falando lá da Facebook. Injeção de dopamina, Amazon, aquela coisa toda. Da própria Alphabet, né? Dona da Google. Essa Não, parte de controle de dados, né? Direcionamento de pessoas. Isso é o caso mais clássico da Cambridge Analytica, né? Uhum. Sim. Agora, na medida em que você revela a marosca, revela a maracutaia, o que acontece? As pessoas já ficam, epa, o cara já fica ligado. Já, entendeu? O comportamento dele vai, o comportamento da sociedade vai mudar. Se ela acha que tá tudo beleza, quando ela descobre que por trás disso tem algo mais, o comportamento dela passa a mudar e a informação não vai ter mais a mesma relevância, porque não necessariamente tem a mesma ideia de verdade. O cara não tá transparecendo tudo, ele vai começar a esconder, você não vai poder inferir do mesmo jeito, muda tudo. Desde a fake news, né, que tudo que chega para mim, eu já penso assim, porra, peraí, deixa eu ver isso aqui tá com um cheiro esquisito, não compro de primeira. Até, assim, as coisas que o sistema, que o algoritmo coloca na minha frente, eu fico, pô, peraí, cara, isso eu não quero, né, eu tô fora, eu não quero, entendeu? O algoritmo tá lendo errado, entendeu? Isso é o algoritmo que está colocando na minha cara, eu não vou comprar, eu não vou querer. Entendeu? Eu sei que os ads que vêm comigo, quando eu faço uma pesquisa no Google, ou quando eu vou em um determinado lugar, eu sei que aquilo ali é uma coisa que ele está tentando me direcionar. Então, eu já fico o pé atrás. Entendeu? E, na verdade, o que eu fico o tempo todo fazer é tentar furar a minha bolha. Porque senão a gente acha que porque tá na internet, porque agora tem um mundo conectado, a gente pode acessar tudo, mas na verdade a gente vive numa gigantesca bolha que representa exatamente a sociedade 20 anos atrás, com você isolado no seu ciclo de pessoas que pensam igual a você, né? Porque os anúncios, a mídia e todo o resto de sugestão que vai fazer, que são postados na sua frente para te agradar e continuar te cercando e ganhando você, vão sempre sugerir as mesmas coisas das quais ela sabe que você gosta, né? Mas o jogo, Matias, é você tentar dar o drible da vaca no algoritmo, né? Jogar a bola para um lado e correr pelo outro ali, né? Exatamente. Você vai, entendeu? Pesquisa lembrei do Tabajara Futebol Clube agora. Você pega e vai num site sobre empalhamento de animais e depois entra num site sobre MiG-21, caças russos. Sei lá, vai pirando na batatinha, entendeu? Meu brinquedo é justamente furar a bolha. É o que eu digo para todo mundo. Por exemplo, no YouTube, cara, tem rigorosamente qualquer coisa. Assim. Você vê, como é que faz para trocar o fusível do motor da geladeira Viking? Tem. Tem lá, o YouTube, o vídeo ensinando. Como é que faz uma neurocirurgia de um coágulo no lobo central? Tem. Como é que faz, entendeu? Para fazer quindim, tem, entendeu? Ali tem tudo, entendeu? E aí, quando você se dá conta disso, eu acho que você consegue um pouco
sair um pouco da bolha, sabe? Daquela coisinha ali, daquele rame-rame que você sempre fica. Mas será que é uma preocupação que todo mundo tem? Ou, não, mas eu acho... 99,9% das pessoas não têm essa preocupação e acabam sendo direcionados por esse algoritmo. Mas eu acho... isso que eu digo que é uma preocupação, por exemplo. Não, tá certo. Tem direcionamento de opinião, direcionamento de pessoas, está na mão de pouca gente hoje. Mas qual é o nosso papel, nós que trabalhamos na indústria? Inclusive, está disseminando, como a gente está conversando agora, conhecimento e ideias. Colocando essa ideia na cabeça das pessoas. Eu fico pensando, de repente você criar uma empresa, ou você criar um anti-algoritmo. Você criar um algoritmo que drible o algoritmo. O seu próprio algoritmo. O algoritmo, sei lá, entendeu? Tudo é possível. Se você dá conta assim, o Google, a Amazon, o Facebook, essas grandes empresas, existe um grande algoritmo que redireciona assim. Então, eu posso criar, da mesma forma, como eu crio um antiviral, eu posso também criar uma espécie de um escudo anti-algorítmico. Um gerenciador de cookies, alguma coisa que vai começar... que vai começar a embaralhar... Tem ferramentas, né? Tem alguns browsers diferentes aí que a gente consegue, que eles não ficam capturando tantas informações. Você pode escolher o perfil que você tá, e você pode ter 2, 3, 4 perfis de pessoas diferentes ali navegando e dar uma embaralhada, né? Você pode fazer várias coisas e você transformar isso num produto. Você não tem hoje, por exemplo, o VPN Exato, esse é o cara. Que dissimula o teu posicionamento, o teu endereço. O algoritmo rigorosamente sabe mais sobre eu do que eu mesmo. Sabe? Sim. Sem dúvida. Agora, por outro lado, isso me permite que eu controle muito mais os políticos, controle muito mais as autoridades. Hoje, se eu quiser, eu posso ser um banco. Eu posso ser um Bradesco. Por quê? Porque o que o banco faz? Eu preciso ter acesso ao cadastro das pessoas. Eu posso ter. Eu posso capturar, do outro lado, pessoas que queiram investir comigo. Eu capto dinheiro de um lado, aplico do outro, não tenho agência, não tenho nada, posso oferecer uma taxa conveniente. Então, o banco acabou. Agora, qual era, até aproveitando o gancho aí com as mudanças de Banco Central e tudo mais que a gente está vivendo na era do Open Banking, né? O maior ativo do banco, já que a gente falou de vigilância de dados, hoje o maior ativo do banco é a informação de histórico de crédito das pessoas. Então, é a data em que eu pago meu cartão de crédito, se eu pago meus boletos em dia, quais empréstimos eu fiz, quando eu paguei, e isso que vai me falar, por exemplo, se eu sou um bom ou mau pagador, entre outras coisas, e se eu for pedir um empréstimo, financiar uma casa, alguma coisa, esse banco que está comigo há 10 anos sabe se ele vai me dar uma taxa de crédito maior ou menor, e se eu for pedir crédito na praça, entre o banco que já sabe tudo sobre mim ou um outro, provavelmente esse que sabe tudo sobre mim vai oferecer um crédito melhor com menos risco, né? Claro. Aí, com essa era do Open Bank, a ideia do Banco Central é justamente fazer com que todos os bancos possam saber tudo sobre o seu histórico financeiro para... O que a gente falou de vigilância, eu penso assim, né? Vigilância. Informação, eu acho que é um problema sério de vigilância quando só alguém sabe. Tipo assim, só a NSA sabe tudo do mundo inteiro. Aí, se a gente colocar todo mundo em pé de igualdade, todo mundo sabe tudo sobre o mundo inteiro, acabou, Aí matou. Que é o que eu acho que vai acontecer no Brasil com as ideias que o Banco Central tá sobre histórico de crédito, né? Hoje você pega o Santander, o Bradescão, esses bancos grandes, só eles sabem quanto eu, você e a gente aqui deve ou não deve, e aí não entra nenhum pequeno, né? Mais que isso, Matias, eles sabem nossos hábitos de consumo todo. Qual o supermercado que você compra, ele deve saber até o que você compra, com que periodicidade, papapá. Mas aí, sabe, você veja o Magazine Luiza, né? Magalu. Perfeito. Eu acho que os bancos vão ter que virar para o varejo, porque os varejos já estão virando banco. Todo mundo. É a era das fintechs agora. Todo mundo virando banco em segmentos específicos, né? Há uns 10 anos atrás, se não me engano, quando... Você lembra que as lojas, aqui no Rio, a Insinuante, várias lojas começaram a fazer o quê? Lançar seu próprio cartão de crédito.
Perfeito. Você podia comprar em qualquer... Você pegava uma bandeira Visa, Mastercard, ou o que for, e você usava com a bandeira, lá com a marca Insinuante, que é o Magazine, o Magazine Luiza, ou loja do Matias, Brem, qualquer, e usa aquilo como crédito. E você, que é uma loja de varejo, um magazine, você virou instituição de crédito. Você é instituição de crédito, é isso aí. Tem muitos que fazem isso, né? Loja de roupa, loja de N coisas aí, o cara quer que ele quer virar uma empresa de crédito. Ele não está muito ligando se você vai comprar nas Pernambucanas ou na ou em outro lugar, exato. Quando Ele você quer... comprar na loja dele, beleza, ele te dá um desconto, mas aí você vai acabar comprando em outro lugar também e ele ganha só de você ter o cartão na mão, né? E não só isso, ele está capturando informação sobre você. Também. O maior ativo é a quantidade de informação que você tem sobre as pessoas. Que hoje, talvez, a maior commodity que tem no mundo não é a soja, não é café, não é minério de ferro, é dados. A gente vive a era da transformação digital, né? Então você tem as revoluções. Em cada revolução tinha um commodity e um agente de uso do commodity, né? Na transformação digital, o pilar ou o commodity é a informação, e aí cada empresa vai criar seu algoritmo para ser a indústria em cima daquela informação, né? Essa é a mudança aí na era digital, né? Você vê que hoje você vai em qualquer armarinho, qualquer lojinha, você faz a compra, o cara já pergunta teu CPF. Por quê? Né? Ele quer teu CPF. Porque ele já está alimentando ali o CPF número tal, comprou um zíper, né? Comprou um fechecler e uma linha 50. Perfeito. Pô, então, é aquela história assim, você pode até ser contra o Oceano Atlântico, com essa, assim, botando uma tampa nessa discussão. Eu sou contra o Oceano Atlântico. Sou contra. Mas ele está lá. Ele vai continuar lá. Eu sou contra a questão da privacidade. Sou contra. Né? Eu vou lá e fico gritando. Ele vai continuar lá. Eu não quero que meus dados sejam expostos, mas vai ser exposto. Não tem como. Bom, é melhor eu usar a meu favor do que eu ficar lá reclamando, feito uma velha. Exato. Sim. Reclamar não vai mudar, né? Deixa eu aproveitar, eu acabei esquecendo de introduzir, no bom sentido, no início do bate-papo, a gente está fazendo uma campanha junto com o Cabeça na Nuvem. Cabeça na Nuvem é do nosso amigo Cris aí. Ele apoia pessoas carentes, pessoas de comunidade que querem entrar no mundo de tecnologia. Tem um balãozinho que fazer doação, acho que é para cá, para lá, aqui. Ele está fazendo uma campanha para doação de notebook, né, para pessoal carente, para poder fazer os cursos, tudo. Então, pessoal, apoiem a causa. Aí eu queria aproveitar para a gente falar especificamente sobre educação e tecnologia aqui no Brasil, né? A gente até falou bastante sobre isso no último bate-papo que a gente teve, Marcelo. Isso você aí. Você comentou com a gente uma ideia que a gente achou super bacana. Se você quiser falar vou aproveitar aí, pegar a rabeira de vocês também. Não, essa questão de educação é fundamental. Eu estou muito preocupado, porque com essa questão da pandemia e a má gestão, principalmente, que está tendo do problema aqui no Brasil, os problemas todos, o que me deixou assim mais chocado foi que aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, as crianças da rede pública praticamente estão há mais de um ano sem ter aula. Principalmente porque não tem acesso à rede. Perfeito. E isso, cara, vai causar um dano que vai levar muito tempo. Além de ser uma sacanagem, porque justamente aquele mais pobre, a única forma que ele tem de sair da miséria, sair da pobreza, é através da educação. É isso. Então me ocorreu uma ideia, assim, o que o Brasil vai fazer para enfrentar esse problema que a gente, assim, da pandemia e como a gente sair dessa lama que a gente está. Eu imaginei o seguinte, um projeto seguinte, que todo brasileiro, a partir de 5 anos de idade, tem direito a um smartphone. Se ele não tem dinheiro para comprar, né, quer dizer, ele pelo menos assim, quando você pode dar R$1. Ele vai ter um smartphone. Um smartphone legal, não é smartphone tabajara, não. Um smartphone, a partir de 5 anos. Por que 5 anos? Porque hoje qualquer criança de 3 anos já mexe.
Já tem condições de mexer. E Aquilo se é uma não forma é de... escrevendo, é falando, né? Hoje em dia você pede o vídeo por áudio e funciona. A pessoa pode ser analfabeta, ela sabe mexer no smartphone, ela sabe mandar recados, ela não sabe escrever, ela sabe gravar. E eu já observei aqui, andando na rua, que as pessoas humildes, uma ensina para a outra como é que usa aplicativo. Então, se você tem toda uma população conectada, interligada, ela obrigatoriamente ela vai aumentar o seu nível de educação permanentemente. Quer dizer, aqueles que não têm acesso à escola, além de ter acesso à escola, vão ter acesso a divertimento, a lazer, a aprendizado, a tudo que a rede dispõe para você. Não é assim, o cara é pobre, então tem um smartphone de pobre, né? Da Sunab, né? Não, o smartphone é pica. O melhor que tiver para todo mundo. E assim, pô, se você pode dar R$200, você dá R$200. Se você pode dar R$500, você dá R$500. O governo completa para você. Se você pode comprar, você compra. Porque o cara tem que dizer, não, eu tenho dinheiro para comprar, eu vou comprar. Você tem que... O modelo do Bolsa Família, né? O modelo mínimo aceitável é esse. Agora, o cara é pobre, fudido, é mendigo, tudo bem, mas você pode dar R$1? Não, R$1 posso dar, então o cara paga R$1. Então eu calculei, cara, eu tenho certeza que isso não vai custar caro, eu tenho certeza que isso vai ter uma contribuição enorme para tirar o Brasil da ignorância e da miséria. Cara, vai ter um barateamento enorme das tarifas de transmissão de dados, vai ter um barateamento enorme, cara, de tudo, porque você vai ter 200 milhões de pessoas do país conectadas. Vai gerar emprego pra cá. Vai gerar emprego, cara, as pessoas vão descobrir formas através daquelas plataformas de ganhar a vida. Como? O cara inventa, ele vai inventar alguma forma, né? Ou ele vai oferecer os serviços dele, né? De empalhador, de cadeira, de funileiro, de pedreiro, o que for, já é uma forma, e vai ser encontrável ali. Ou ele mesmo vai inventar, daqui a pouco o cara vai estar fazendo aplicativo, vai estar... Cara, eu acho, sinceramente, que eu estou encasquetado com essa ideia. Eu até estou lançando aqui mundialmente nessa nossa conversa. É o primeiro lugar público que eu falo isso. E eu fico até... Eu não quero botar isso, entregar para nenhum cara da política, para os caras da política. Falar que tiveram uma ideia genial, né? Não, até não, desde que é ali. Para pegar. Fora os babacas que vão falar, não, as pessoas precisam de feijão e arroz, vão ganhar celular. Cara, você está dando caniço. Você está ensinando a pescar. É isso. Você está dando ferramenta, né? Você não vai pegar e falar, ó, vem cá, só o peixe. E aí todo dia você dá o peixe. Porque o que o político faz é isso, né? Ele quer ser o provedor do peixe para você depender dele do peixe para sempre. Não, isso é para o político, isso é um tiro no pé, porque quanto mais a pessoa estiver informada, quanto mais ela estiver conectada, mais ela vai ficar próxima da realidade das coisas. Mais vai ser difícil dela ser enganada. Exato. Entendeu? O cara conectado hoje... Vai ser mais questionadora, né? Ele é um cidadão. Ele tem acesso à informação e ele tem voz. Porque como é que a gente sai dos problemas? Em comunidade. Se eu estou passando fome... Cara, se eu tenho o celular na mão e eu coloco lá, estou passando fome, preciso de comida, estou aqui no endereço tal, tal e tal, é a forma mais eficaz de alguém me ajudar. Me ajuda. Você tem voz, você pode ser ouvido, né? O problema é que cada um vive no seu mundinho, no seu canto. Mas a ideia, Marcelo, seria a disponibilização desse smartphone só como um aparelho, ou, por exemplo, que fosse um identificador digital? Não. Eu acho que quando vira uma espécie é o CPF, é o que configura a existência da tipo pessoa. O Black Mirror, né? Você nasceu, você já tem o seu aparelhinho lá. Tem o aparelheiro, é pessoal e transferível. Então, primeiro, não adianta roubar, não adianta nada. Aquilo ali é 1 para 1. E com a tecnologia de blockchain, fica muito fácil você dar o protocolo que aquilo ali é marca d'água, indelével. É dele. Sim. Você não vai conseguir criar um segundo Marcos.
Entendeu? Porque aquilo ali tem que ser reconhecido pela rede, blockchain. Entendeu? Tem que ser revalidado, né? Não, é revalidado. Então você não pode criar laranja, não pode criar conta fantasma, não pode criar, entendeu? E aí se você, olha, meu nome é Marcelo Madureira, minha renda mensal é R$100 por mês. Sou né? Eu tenho como verificar isso, né? Aí você vê para onde é que tem bolsão de pobreza? É ali. Como é que faz para resolver aquele bolsão de pobreza ali? Onde é que tem, entendeu? Onde é que as pessoas estão doentes? Estão doentes com o quê? Marcelo, você pode a gente fala muito de educação, que é o futuro. Você consegue acelerar muito se você tiver criança, adolescente, todo mundo com acesso à rede, todo mundo com acesso à informação através de tecnologia, você consegue acelerar essa questão de educação para todos. Claro, porque, cara, porque qualquer pessoa com boa vontade, ela está com acesso a qualquer tipo de informação. A gente tinha um assunto aqui que era a China, mas não queria entrar muito, mas pegando esse gancho aí da sua ideia com a China, às vezes a gente tem pouquíssima informação sobre o que acontece lá dentro, né? Sim. Mas, a China está no nível de, independente do que se ache sobre comunismo e N coisas, de desenvolvimento de sociedade, desenvolvimento tecnológico, eles estão no nível que hoje eles lançam satélites só para fazer o mapeamento do crescimento urbano. Eles têm lá uma espécie de Black Mirror onde eles monitoram as pessoas e tem o nível de score das pessoas. Tem N coisas acontecendo lá. Matias, mendigo lá, aceita esmola e com transferência de dados. Com o WeChat, né? É isso que eu ia chegar, porque um pouco do programa de sociedade que está sendo feito na China é nesse nível de digitalização desde o início da jornada de uma pessoa, ela já é uma pessoa totalmente digital, né? Por quê? Porque daí o governo também acompanha ela e todo o resto. Tá ali no entorno dela. O que você acha disso? Você tem acompanhado, visto alguma coisa nesse entorno do que está acontecendo na China, assim, para falar um pouco? Aí você levantou a bola boa para eu cortar aqui, ó. Boa, para chutar, vamos. As pessoas ficam falando da China como se a China fosse atrasada. Ou como se fosse o inimigo do mundo mortal. Do mundo, assim. As pessoas não entendem nada da China. Primeiro que a China, quando a gente estava catando coquinho e matando tigre de dente de sabre para comer, né, cru, a China já tinha burocracia. É uma sociedade de 5.000 anos. A China, né, de atrasado não tem nada. Eu vou dar 3 coisas que a China... O papel, a porva, né, e a bússola. É chinesa, meu também, amigo. Verdade. Também. Já tá bom aí, né? Não vou nem... É chinês, meu amigo. É 2 invenções que direcionaram a sociedade do jeito que a gente conhece hoje. Papel e pólvora. E bússola. E bússola. Verdade. Com certeza. Talvez são as 3 invenções. Não me vem com essa conversa. Navegação, documentação e pesquisa e guerra. E quem depois inventou a arma, eu estava até falando com o Marcão, na verdade, os muçulmanos pegaram a pólvora e fizeram as primeiras armas ali depois. Né? Mas quem inventou a pólvora... Agora você vê, aí fico dizendo, não, a China é atrasada, a China copia. Cara, a gente copiava da China muito antes. Verdade. Inventaram o macarrão também. Macarrão. A forma de pensar do chinês é muito diferente. Aliás, a gente tem que entender que, assim, a gente tem uma cabeça muito antropocêntrica, né? Que é antropocêntrica. A gente acha que a gente é o centro do mundo. Então, a nossa sociedade judaico-cristã ocidental, nós somos o parâmetro. O que é diferente da gente... É o errado, né? É o errado. Que é o que você falou da vigilância, né? A gente falando sobre vigilância é um conceito da sociedade em que nós ocidentais vivemos e achamos que direitos ou não direitos dentro do nosso contexto, mas lá é outra coisa. China não tem. Na China, na Índia, não tem essa ideia de privacidade. Eu tive na Índia também, eu tive na China e na Índia. Na Índia, cara, eu vi nego fazendo cocô na rua. Mas assim, não é 1, 2, não. Eu vi de um montão de... E pior, o porco atrás esperando para comer a merda. Para comer a merda. Na rua. Cheio de baconzão gostoso que dá isso aí no café da manhã depois. Então, eu tive nos países árabe muçulmanos
onde, cara, os costumes, lá a mulher é lixo, cara, entendeu? Mulher anda lá, entendeu? O nego esconde em casa. Eu não concordo, mas é diferente, eu não posso chegar e impor a minha cultura a uma cultura, cara, eu tenho que tentar entender, conversar, mas, cara, é realmente um choque cultural. Agora, daí eu querer impor os meus valores, eu querer entender essa sociedade com os meus óculos, né? Os meus valores, os meus conceitos, também é uma bobagem. Não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu vou brigar na porrada agora. Todo mundo vai ter que pensar igual a mim, todo mundo vai ter que agir igual a mim. Não vai funcionar, cara. Não tem como. Não, talvez essa diferença cultural deles com o mundo ocidental que talvez isso que ainda falta para eles serem dominantes no mundo, aquele projeto deles 50 anos, chegar em 2050 com a maior potência. 2050 eles já querem ser a maior potência, a maior economia, a nação hegemônica em todos os sentidos, né? Eles vão se você estudar a história da China, a China em chinês quer dizer Império do Centro. Eles são o Império do Centro. Na concepção da China, eles são o centro do universo. Então, quem não é chinês é bárbaro. Mas não bárbaro no nosso termo, assim, bárbaro. É bárbaro que não é chinês, é bárbaro. Como era, assim, quando os romanos ou gregos falavam que era um povo bárbaro, não queria dizer que era um povo atrasado. Queria dizer que era um povo diferente. Nós somos bárbaros para eles, somos diferentes. E para eles se preocupam só com as fronteiras deles. A China não é comunista. A China é o seguinte... A China é uma coisa que tem uma estratificação do poder que se transfigurava no imperador e hoje se configura no secretário-geral do Partido Comunista, mas é o seguinte, se o cara não está resolvendo a vida do chinês, ele é substituído por um outro que vai resolver. Sim, simples assim. Simples assim. Prático assim. É prático assim. E mesmo assim, a China são várias etnias. A principal é a Han. A Han é a principal. H-A-N. Hun, né? E, cara, é um modo de pensar que é diferente da nossa, que a gente tem que procurar entender, e isso são anos para entender, se é que você consegue, e conviver. A China está interessada nos chineses. Ela não está interessada em dominar o mundo, ela está interessada... Mas que dominar o mundo pode ser parte de garantir os interesses dos chineses também, né? Sim, mas eu acredito aí na geopolítica. Uhum. Eu acredito que possa existir uma convivência pacífica, cooperativa entre diferentes culturas, entre diferentes povos. A diversidade é muito importante para a existência da vida. Perfeito. Perfeito. Justamente pela holística, o que você falou sobre a gente olhar as coisas só com o nosso olho de ocidental vai só dar uma vertente, uma vantagem e um porquê das coisas, né? Hoje em dia, no mundo corporativo, se fala muito em diversidade justamente para você ter pessoas diferentes, que pensam diferente, vão entender clientes de formas diferentes e todo o mercado de forma diferente. Diversidade hoje é a chave desse mundo conectado que a gente está, né? É uma natureza assim. Matias, imagine num mundo onde todo mundo pensasse igual, rigorosamente igual. Cara, não é sem chance de você não tem nem ter evolução, né? Não ia ter evolução. É isso aí. É do conflito, no bom sentido. Quando a gente fala de conflito, é briga, né? Uma coisa é inimigo, outra é adversário, outra é o oposto. A gente tem ideias diferentes. Eu, você, o Marcos, o Felipe. É bom, porque a gente conversando, a gente vai ter outras ideias comuns, até melhores. Perfeito. É assim que evolui. É isso. Né? Discordar não é feio. Discordar... o fato de você pensar diferente de mim não significa que você é um filho da puta, escroto. Não. Você pensa diferente de mim, cara. Eu quero conversar com você que de repente eu estou pensando errado. Quando você aprende é quando você se dá o direito de ouvir uma opinião diferente, e aí você aprende, né? Você só ouvir, volta lá na bolha, né? Você ficar só naquela sua bolha, você não vai evoluir. Aí não é mais ciência, aí virou religião, né?
Aí estamos no campo da religião, é dogma. Ô Marcelo, aproveitando o assunto China, tem outro assunto que conecta muito com tecnologia, digitalização, desenvolvimento da sociedade, principalmente do Brasil, que é a questão do 5G, né? Com toda essa visão geopolítica que a gente vê hoje da China e das discordâncias Ocidente-Oriente, domínio e tudo mais, o 5G virou ponto central de uma polêmica de vigilância também, né? Que é outro ponto que a gente estava falando aqui sobre espionagem, N coisas que se dizem ser o motivo pelo qual deveríamos ou não utilizarmos o 5G chinês. Voltando lá ainda naquele papo do papel furado que a gente estava falando aqui um pouco antes, sobre como o bloqueio de mercado, a reserva de mercado, o desenvolvimento tecnológico do país, o potencial que a gente poderia ter tido, e que ao invés de, por exemplo, a gente ter videogames, computadores e poder desenvolver software, jogos e desenvolver outras indústrias em cima, a gente se fudeu, porque ninguém queria mais vender as coisas pra gente, a gente só copiava e a gente ficou atrasado, né? E isso impediu que a gente desenvolvesse software, que a gente gerasse emprego, etc. Com a onda do 5G, você vê uma parada parecida? Por exemplo, a gente vai ficar aqui discutindo a filosofia do A e do B, não vai pôr 5G, a gente vai se fuder e daqui 5 anos a gente vai ter que importar o 5G e vai ter que importar todo o resto que poderia desenvolver em cima. O que você pensa dessa merda que a gente tá passando agora? Que eu acho, tá? Tô falando que eu acho. Você tá falando, eu me lembrei aqui até a questão dos caças, que o Brasil tá há quase 30 anos... Do Grip NG, né? Se é o Grip, o FX lá, o se é o F15, FX2, né? É isso aí. Cara, tá nesse troço há 30 anos, né? Que você não só serve para a cada vez uma rodada para ter mais uma corrupção em função de um e outro, comprar um e outro. O que está acontecendo com a indústria? Já inventaram uma coisa chamada drone, que custa 1/10 de um caça, que o cara... já nem faz sentido ter o caça, né? E a gente ainda discutindo qual caça que vai comprar. E vai comprar, né? Porque, já comprou, tá saindo os primeiros aí, o Grip NG, né? Só que, cara, quanto custa manter um piloto de caça por ano habilitado e tal, quando hoje você pode... E quanto custa manter um caça por ano e comprar um caça, se você pode comprar um drone hoje por 1/10 do preço, que tem muito mais precisão, né? Que, não mata ninguém. Se você quiser, você faz um enxame de drones, né? Você faz ataque de saturação de drones, né? Mata só quem você quer. Mata o cara, ele tá no segundo carro, à esquerda ali, o cara vai lá e pau! Entendeu? Exato. Depois sai para tomar um lanche ali no McDonald's, porque ele está 12 mil quilômetros de distância. É videogame. Então, é a mesma coisa, você está perfeito nessa análise do 5G. Né? É igual o Oceano Atlântico, o 5G está aí. Vão inventar o nosso 5G do B, o 5G ocidental, 5G.br, né? É igual o sistema de televisão a cores no Brasil, né? Era o Pau-M. Só tinha aqui. Cagou tudo, né? Agora acabou. O que aconteceu? Hoje acabou essa... Hoje o sistema unificado atropelou a geral, né? Tudo nego quer fazer reserva de mercado. O problema de espionagem, por que você não pensa na contra-espionagem? Porque a mesma via que dá para fazer espionagem, dá para fazer desinformação, né? Às vezes o cara acha que ele sabe uma coisa, mas você está desinformando, você está dando informação errada, que é a era que a gente vive agora, é a era da desinformação, né? Fake news, N coisas, a gente está vivendo a era da desinformação, né? Eu estou fazendo um curso à distância lá no MIT agora eu dou a dica que é bem legal o curso, é sobre blockchain, criptofinanças e o mercado financeiro. Você está fazendo pelo Coursera ou é direto mesmo? Não, direto. Faz direto. Legal. Direto. Não, e eu assisto as aulas, vou assistindo. E é interessante, cara, que a gente não se deu, por exemplo, conta que o blockchain ele é um instrumento muito poderoso. Por exemplo, essa NFT, né? NTF, né? Non-fundable, essa coisa que imprime uma propriedade digital a uma coisa que você faz. Sim.
Eu vi um caso, o pessoal está vendendo obra de arte. Você lembra a obra de arte? É o registro, né? É o registro. Inclusive no blockchain, então, tem um projeto em cima de blockchain para você fazer registro de... Tudo isso é baseado em blockchain. A criptomoeda só existe por causa do blockchain. Sim. O blockchain, ele dá uma espécie de prioridade e unicidade à informação. É o que a gente tinha no banco de dados, né? Você tinha a PK, a primary key lá, a ideia do blockchain é você conseguir ter isso, só que no maior nível de garantia, né? E para cada fração digamos, para cada fração de conhecimento, para cada fração de valor, de conhecimento, de informação, você tem aquilo ali configurado e você pode ter o registro de propriedade daquilo. Então, digo assim, essa ideia pertence ao Marcos Teixeira. Por quê? Porque ele, quando teve, ele botou lá, registrou. Está lá indelével. Vai durar... Está na nuvem. Vai ficar para sempre lá. Vai ficar para sempre. Isso dá para qualquer tipo de informação, isso vale para qualquer tipo de transação, tem que ser validado. Tem que ser validado pela rede. Perfeito. E eu ainda não domino 100%, eu quero dominar 100%. 100% não, né? Já babaquice minha, mas assim, dominar o suficientemente, mas eu percebo que é aquela história, na verdade, você vê, a maior parte desses caras que botam essas discussões, espionagem, chinês, vai virar jacaré, vai botar, como é que chama, chip, vai botar chip na gente, vai chipar, marca da besta. É marca da besta, o cara. São pessoas, o nome disso é ignorância, porque eles não conhecem chongas da tecnologia. Se os caras tivessem uma ideia, por exemplo, do potencial que tem o blockchain como identificador e validador de dado... A gente tem hoje projetos no Brasil bem sérios, viu, sobre cartório digital em cima de blockchain. Se eu não me engano, tem uma empresa que ela já tem, ela só não usa blockchain, ela usa outra coisa, mas ela vai migrar para blockchain. Acabou o cartório, acabou essa burocracia toda, esse bando de funcionário público aí que fica carimbando da papel época dos milico lá, né? Cada milico montava seu cartório, né? Não, todo mundo ganha cartório, você paga uma fortuna de cartório para fazer registro de imóvel. Cara, isso aí está com dias contados. O blockchain vai matar o cartório. Agora, já matou. Fala assim, falta, né? A gente vê... A maior parte dos documentos que eu assino aqui da Flots... é tudo digital. A gente usa tudo digital, tudo digital. DocuSign. É isso aí. Uma vez um cara... Propaganda pro DocuSign de graça. Aí, propaganda de graça usam pro DocuSign. Mas é a realidade. Também. Muito bom. Não, aí um cliente uma vez, mas isso não vale... Eu falei, como é que é? A gente ouviu isso aqui também. Fala, mas você vai mandar uma cópia pra gente? Não, tá aí. Tá registrado. Se der BO, você liga pra DocuSign e ele vai provar. Cara, tem gente que não acredita. Eu vou fazer o quê? Porra. É mais fácil alguém falsificar a minha identidade do que invadir meu e-mail, né? Você tem duplo fator de autenticação, senha, contrassenha, SMS. Tá cada vez mais difícil se passar por você no mundo digital do que no mundo físico, né? Para alguém pegar meia dúzia de informação minha, ligar no call center e comprar alguma coisa é mais fácil do que... É outra ignorância. Né? Tem roubo na eleição da urna digital. Meu Deus. Não. Tem que imprimir o papelzinho de novo. Tem que imprimir, vai botar, para conferir. Cara, é ignorância. É igual, a Terra é plana, o homem não foi na Lua... vacina causa autismo. Cara, a ignorância é uma coisa... E as pessoas acreditam, né? Quanto maior a ignorância, melhor, porque qualquer coisa que você falar cabe, né? Não tem questionamento. O mundo de ignorância é um mundo mais controlado. Com explicações simples, né? Explicações simples. Ô Marcelo, mas puxando aqui, a gente está falando agora bastante de tecnologia como aceleração de novas coisas, né? Sim. Eu vi um vídeo você falando sobre o CRISPR, né? Estava dando uma olhada no seu material, você falando sobre o CRISPR. Até convidar o pessoal lá no canal do Madureira, meu programa Pensata, dá uma força. Verdade. Para quem até não sabe, não tem, acho que umas 4 semanas, ele lançou lá, um dos livros que você estava falando era o livro da Xoxana, né? Sobre a vigilância digital na era do capitalismo, né? Então,
Quem não conhece o canal do Pensata, recomendo seguir. Tá lá no o Madureira, Marcelão. eu comento livros e falo bobagem. Sim, Sempre e dando especificamente uma sobre o CRISPR. pensata de um livro que ele leu, Isso. fazendo resumo, a resenha. Cara, é muito legal. Não é resenha. Eu pego um livro que eu li e ali eu deixo a minha mente, A sua minha ótica, cabeça, né, do livro. voar livre. O que aquilo me fez pensar? A minha intenção é fazer você também pensar alguma coisa sobre qualquer assunto. Não, perfeito. Você pensar... Você deu até a dica, acho que você até me passou no WhatsApp o livro lá do Walter Isaacson lá. Aí eu fui dar uma pesquisada sobre ele, eu vi que ele fez a biografia do Einstein, do Da Vinci, do Jobs, e fez da Jennifer Doudna, não é o nome dela? Dudney. Jennifer Doudna. Isso, é ela que trouxe essa questão do ela CRISPR. e uma francesa, ela... Se ele está falando, se ele escreveu sobre Einstein, Da Vinci, Steve Jobs, e está falando sobre ela, né, já puxa assim uma importância do tipo, o que ela está falando é fato, né, já é uma coisa para ser analisada. E eu te falar que eu achei bem interessante, cara, a resenha que você fez sobre o CRISPR, falando sobre avanços tecnológicos na parte de saúde e de ciência. Olha, Marcos, o que é mais impressionante nisso é que eu já estou até bolado com essa história. Eu fico pensando assim, o que eu posso fazer? É que agora a gente tinha uma geração de nerds de informática, dos hackers, né? Pessoal que criava programas, aplicativos e tal, quando começaram os computadores pessoais e tal. E o que o livro propõe, que eu acho interessante, e acho que é verdade, agora vai ter os biohackers, as pessoas que vão hackear o DNA. Perigoso, vão trabalhar, vão criar, a partir do DNA, do material genético, aplicativos, terapias, enfim, vai ser uma explosão. O cara vai ter um aplicativo que transforma teu olho em azul, depois transforma em verde, depois em cinza, depois em vermelho. Cara, o mundo vai ter uma explosão de aplicativo, que quando misturou genética com o digital, bicho, aí um abraço. Aí não tem limite. Não tem limite isso. Não tem limite. E é o que aconteceu. Porque são 4 aminoácidos que formam a vida, né? 4 aminoácidos. O digital é 0 ou 1, e não, então por isso que não encaixa, né? Então, quando você encaixa uma linguagem que é de 4, né? Adenina, citosina, guanina e timina. Com INO, cara, você tem uma linguagem, você processa. Por isso que conseguiram fazer a vacina aí do Covid tão rápido. Tão rápido, isso. Não é? Antigamente uma vacina levava 15 anos para ficar pronta. Sim. Hoje, você levanta um genoma, cara, em dias. Sim. Acho que hoje eles conseguiram fazer em um dia aí o processamento aí para fazer o mapeamento dos vírus aí, eles estão fazendo em um dia. Eu acompanhei o projeto Genoma final dos anos 70, início dos anos 80. Porra, eu vibrava, projeto Genoma, para descobrir o genoma do ser humano. Eram vários computadores do mundo inteiro trabalhando integrados. Pô, hoje você faz o projeto Genoma no programa do Ratinho. O exame do DNA. Qualquer laboratório faz. Um negócio que custou bilhões. Hoje você vai ali no laboratório e o cara vai lá e mais ou menos aí, pelo que eu sei, eu fiz um Marcos estudo... Teixeira, tu é meu pai, cara. Tu vai pagar pensão. Eu fiz um daqueles que você levanta o seu DNA e o histórico, né? Nos Estados Unidos é bem mais barato, mas no Brasil é R$900, você consegue saber se você tem tendência a viciar em álcool, cigarro, ou se você tem déficit de alguma vitamina, por exemplo, vitamina D, ou excesso de ferro, tudo que o seu DNA tem de problema ou não, você consegue hoje por menos de R$1.000 fazer. Se você vai ter uma doença, se você tem tendência a ter algum câncer, então... Ainda, óbvio que não é acessível a todos, mas é muito mais acessível do que era há muitos anos atrás. Com R$1.000 você consegue ver a vida de uma pessoa, né? Todas as tecnologias, elas são escaláveis, né? Eu me lembro que quando apareceu aqui aquele exame de ressonância magnética, cara, custava uma fortuna você fazer entrar naquele túnel
que toca funk, né? Já vi aquele Sabe que eu durmo naquele negócio? Eu durmo. Eu já cheguei a cochilar. Tem nego que fica com problema de claustrofobia. Mas, enfim, aquilo ali tinha 2 aparelhos no Rio de Janeiro. Hoje tem cacetadas. Era uma fortuna, hoje é barato. Eu lembro quando apareceram as primeiras calculadoras, cara, custava, fazia 4 operações, raiz quadrada e percentagem, custava $500. Eu estava ainda no ensino... Não. Quando eu entrei para engenharia, meu pai me deu uma Hewlett Packard 25C, que era uma que tinha memória contínua, quer dizer, era programável, ela tinha 99 passos de programação. Perfeito. E memória... Cara, você só podia programar até 99 passos. Ela tinha 10 memórias, mas era memória contínua, quer dizer, desligava, não apagava o programa. Perfeito. E era o Hewlett Packard, até hoje eu tenho. Uma HP 25C, eu guardei. Esse calculador aí que custava $500 há 40 anos atrás, hoje você compra Made in China ali no camelô, R$10, R$5. R$5. R$5, R$10, é isso aí. Ou baixa o emulador no próprio celular. Sim, acesso, faça as coisas. Acabou. Sim. Agora conectando com o que você falou hoje, de tudo que a gente falou de, não vou falar assim um RG digital, né, mas falamos aqui do celular, do potencial que a gente teria aí de ter um registro único pessoal, né, não só um registro, como tudo que a pessoa faz, mas também o acesso. Agora a gente falou aqui sobre genética e sobre os avanços genéticos. Você imagina um mundo, sei lá, eu sei que as coisas não acontecem assim tão rápido, mas a gente viu de 20 anos, né, quando a gente começou a falar do papel furado para agora, e se você fosse imaginar daqui, 15 anos, eu não vou falar 20, daqui 10 a 15 anos, você imagina esse mundo em que a genética, eu vou poder antecipar tudo sobre possíveis problemas que as pessoas tenham, eu vou poder antecipar tudo sobre o que está acontecendo com a história de vida dessa pessoa que eu estou acompanhando, isso tudo tal. Como é que você imagina esse mundo daqui 10, 15 anos com tudo isso? Sendo mais carne de vaca, sendo algo mais barato, acessível. Como é que você imagina o mundo? O que vai ser o diferencial nesse mundo que a gente vai viver, entendeu? Eu adoro essas conversas, Matias, adoro mesmo, porque elas têm um caráter especulativo, mas é super... Eu acho que, primeiro, as pessoas tendem a viver cada vez mais. Né? Isso já é... Elas tendem... O centenário já nasceu. E sendo que a vida útil das pessoas também será estendida. Quer dizer... A fase que eu ainda sou produtivo, ativo, né? Eu não só vou viver, mas eu também vou estender o meu tempo de atividade. Né? Tanto que a ideia que as pessoas têm, por exemplo, de aposentadoria... Cada vez mais vai ter trabalho e menos emprego. O que é emprego? Emprego é essas coisas aí que nego arruma aí, geralmente no Estado, né? Na prefeitura e tal. Ganha lá, fica empurrando a franga, finge que trabalha, ganha bem, ganha muito mais do que merece, né? Tem várias vantagens e tal. Não me engana que eu gosto. E não entrega porra nenhuma. Cada vez vai ter menos emprego e mais trabalho. Ou seja, o indivíduo ele vai ter que entregar do outro lado. O aparelho de Estado ele vai ter que ser mais eficaz. Ele não vai poder carregar nas costas um montão de parasita que não faz nada. O Estado, cada vez mais, ele vai ter que entregar do outro lado saúde, educação, segurança. Para isso, ele vai ter que ser eficiente. Tá cada vez mais difícil esconder, né? Com tanto acesso nas coisas, não dá para esconder essa ineficiência, né? As pessoas vão viver mais. Por outro lado, como é que você vai sustentar o aparelho de Estado? E também, por outro lado, assim... Essa ideia de aposentadoria, ela morre, porque como é que você vai fazer um fundo para uma pessoa que vai, digamos, viver 120 anos? Ela não pode se aposentar aos 50, cara. Você não vai sustentar ela aos 70. Só se ganhar na Mega Sena acumulada sozinho. Não tem como. A conta que a gente tem hoje, o modelo que tem hoje, já tá em todos os países no mundo, tendo que ser refeito, mas talvez chegue um momento onde cada um vai ter que ter seu programa de investimento, né? Na verdade, a ideia de que o trabalho é uma espécie assim de sofrimento é que ela tem que acabar. Cada vez mais o trabalho tem que se aproximar do lazer.
o trabalho tem que ser uma forma de você ganhar a vida com satisfação, com prazer, diversão. A gamificação dos trabalhos. Isso. E cada vez mais, por exemplo, o processo de reinvenção, né, ele tem que ser constante. Você tem que estar permanentemente se reinventando. Permanentemente acompanhando o movimento das coisas. Se você quiser continuar dentro do jogo. Porque se você achar que você... Bom, para mim parou. Comodismo, né? Você vai ficar parado, que a água parada dá mosquito, né? Coisa boa tem que se mexer, velho. Você tem que estar sempre estudando. Estudar é legal. As pessoas têm uma ideia que de estudar, aprender, é ruim. Não, estudar é bom. Aprender coisas é bom, é útil e dá muita satisfação. Eu falo, eu sei que eu vou morrer ignorante, eu sei. Porra, agora, se eu morrer ignorante, imagina eu aqui, eu já tô até... Rapaz, já tô quase pensando em pular do prédio aqui, velho. Mas qual é a minha meta? Todo dia eu quero ir dormir um pouco menos ignorante do que eu acordei. Perfeito. Então, todo dia eu quero aprender alguma coisa, eu quero... É isso, e isso é prazeroso. Então, a gente tem que pensar, os seus trabalhos vão ser talvez mais prazerosos, e você provavelmente vai trabalhar até você não poder mais, né? Aí você vai... Bom, isso é uma especulação. As pessoas não vão ter filhos, provavelmente os filhos de vocês vai diminuir a natalidade, né, cara? Dramaticamente. Todo país desenvolvido, se você pegar e fizer um gráfico dos países, quanto mais desenvolvido, menor a natalidade. É impressionante. Claro. Porque as pessoas não querem criar filhos, elas querem curtir a vida, estudar e trabalhar mais. Na verdade, a ideia, quando você passa a viver, sei lá, 150, 120 anos, a ideia que você tem até de ser, existir, viver, você vai ser a vida inteira uma coisa só, digamos assim, daqui a pouco a gente está vivendo 500 anos. Você vai ser 500 anos trabalhar só com tecnologia? Você vai ficar 500 anos vivendo... Uma hora fica chato, né? Com a mesma pessoa, por mais legal que ela seja, você vai ver a concepção de existir e de viver muda. Uhum. Como é que vai ser? Não sei direito. Isso, quando eu ouvi você falando sobre o CRISPR, foi o que mais me chamou a atenção, tipo... Será que, de repente, não vão começar a tratar a morte como nem estender a vida? A morte não existe mais. Você conseguir curar a morte. Né? Qual o impacto que vai ser isso na sociedade? O papel da morte... Os conceitos religiosos, por exemplo, cai tudo por terra. Desde que o mundo é mundo, né, é a luta contra a morte. Né? Se vende a ideia, né, que existe uma vida após a morte, compensatória ou recriminatória. Que é a ideia de toda a religião, né? Ou você vai para o céu, ou vai para o inferno para você ter medo e seguir alguma coisa, né? Aí, de repente, você chega à conclusão que não é nada disso. Né? Que a vida, o que tem é isso aqui, e esse período, na verdade, isso sempre foi, né? A vida é um interregno, é um breve interregno que existe na nossa inexistência, né? Os 100 anos que a gente pode existir hoje, né, são nada perto o que tem para trás e o que vem para frente. Sim. Mesmo 500 anos. Né? A tendência, realmente, talvez, é a gente buscar e alcançar a imortalidade. E aí nós não seremos mais... porque... Seremos uma outra espécie. O CRISPR, por exemplo, eu não conhecia, conheci isso pelo seu canal, o livro até que você indicou. Aí tem muito esse estudo do Neuralink também, né, do Elon Musk, Elon Musk do Neuralink. Então você começa a ter essa conexão de todas essas tecnologias, todos esses avanços tecnológicos, de ter uns ciborgues, enfim, que ponto que vai chegar isso, né? Se o Homo sapiens está morrendo, sabe? Não sei. Mas, Marcos, se você pensar... É uma ideia maluca, mas se a gente está vendo uma nova evolução, né? Você começa a conectar essas tecnologias, um dia vai próximo, assim, sei lá, mais 2-3 séculos de chegar numa coisa dessa. Mas isso é muito provável, porque se você acha que a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, digamos assim, o ponto final da cadeia evolutiva, você está negando a ciência. É evidente que a nossa espécie
vai derivar para uma outra espécie, com outras características que a nossa. O que define, né, você ter uma nova espécie? É quando ela genomicamente não consegue mais procriar. Né? Do ponto de vista cromossomial, ela não consegue mais. Eu não sei se vai ser assim, mas o fato é que, se não ocorrer nenhuma hecatombe, né, se a gente se a nossa espécie não desaparecer por conta de um meteoro, enfim, como os dinossauros, ou qualquer coisa, a gente provavelmente vai derivar para uma outra espécie, com outras características, que a gente não consegue nem... É igual se explicar para um cego de nascença como é que é o vermelho, como é que é o azul, como é que é o verde. Não tem como. É outra coisa. A gente vive no espaço-tempo. Né? São três direções, três referenciais e o tempo. Agora, de repente, pode existir vida em N dimensões. Agora, como é que eu vou te explicar como é que é? Eu sei até fazer cálculos. Né? Você pode até fazer a análise... Tudo no final é matemática, né? Sim. Matematicamente, eu posso fazer cálculos e física também, em outras dimensões, mas eu não tenho como te explicar como é que é, né, como é que é uma cueca lá. Entendeu? Ou se usa cueca. Entendeu? Porra. Pagando o pato. E a gente falou tanto de tecnologia, falou de 5G... Não falou de nada de humor. Não sei se você tá pensando a mesma coisa. Não, eu tô falando que a gente perguntar falou... um negócio desse, cara. Não, eu ia falar de tecnologia, eu ia falar que a gente nos bate-papos prévios que a gente teve, a gente falou de IoT. O Matias ficou todo animado, falou, porra, isso eu posso falar de boca cheia de IoT. Aí vem o humor, né? A gente Vai nem falar chegou de boca cheia. falou de tecnologia e não falou que ele tá de boca cheia. Toda vez que eu ligo pro Matias, toda vez que eu ligo pro Matias, ele tá de boca cheia. Eu digo, ô, Matias! Liga já foi. Eu vou dar um pouco de já volto. Mas cadê o Matias? Foi dar um pouco daquele... só assim. Aliás, no bate-papo prévios que a gente teve, o Matias tocou o sinalzinho dele, assim, ó, tá na hora de dar... A mãe dele já liga. Matias, tá na hora do remédio. Não é só minha mãe que liga, não. A mãe de outras pessoas me liga também, mas aí não vai caber. Não vai falar da minha mãe, mas minha mãe tá assistindo, Matias. Cara, muito boa a conversa. Muito bom, cara. Vou marcar outra. Cara, prazerzão. Prazerzão. Marcelo, teve um assunto que pipocou aqui que eu achei que rendia outra conversa, mas acho que eu vou ter que rever o vídeo. Teve um que eu falei, Marcelo, a gente podia pegar um dia só para falar disso, mas agora foi tanta coisa que a gente conversou. Não sei, cara, foi tanta coisa que a gente conversou aqui que passou, cara. Mas vamos marcar, foi um papo gostoso pra caramba. Vamos, quem sabe passa essa pandemia aí, a gente quer até mais pra frente começar a fazer localmente, criar alguma coisa, a gente fala... Vocês ficam em São Paulo, né? São Paulo. Fica em São Paulo. Tem uma galera aí no Rio também que trabalha aqui. A Flox, a gente tem gente até no Cariri. Essa semana entrou um menino lá de São João do Paraíso, que é do Maranhão. Cara, eu acho sensacional isso. Cara. Aliás, acho que para a gente encerrar, a gente conversou sobre isso, né, nos nossos bate-papos prévios aí. A gente aqui na Rox também tem pessoa de Ananindeua, por exemplo, né? Você falou. Nós, como empresários, assim, o prazer que a gente tem de poder poder proporcionar para as pessoas iniciarem carreira, trabalharem. Poxa. A gente bateu muito esse papo com o Marcelo do quando você é o pequeno médio empresário, igual ali, a gente falando pé de igualdade, né? O prazer que é gerar emprego. O Marcelo estava contando a história dele aí com N pessoas que vão entrando na empresa. A oportunidade. Gente jovem, né, cara? E é um pessoal que aprendeu sozinho, cara. Aprendeu em lan house. Não tem nem computador, entendeu? Aprendeu, cara, esforço, obstinação, sabe? Força de vontade. Essas pessoas têm que ser recompensadas. Tá cheio no Brasil, né? Às vezes tá faltando oportunidade só ali. A pessoa tá lá faminta de vontade de fazer acontecer. De aprender, cara. Aprender, educação, tecnologia, tudo conectado. Aí, você vê, quando a gente consegue fazer isso, o prazer que a gente tem, tanta gente precisa, poder na mão e não faz, né? Gerar emprego é gostoso. São os filha da puta. Literalmente. Muito. Isso aí. Muito.
Muito. Porque os caras Aí. que têm pouco poder de poder fazer alguma coisa só fodem mais a porra. Mas eu vou dizer para quanto mais o mundo se digitaliza, quanto mais a sociedade ela fica imbricada, né, fica conectada, eu acho que fica mais difícil para esses caras praticarem as sacanagens deles, cada vez fica mais... É que eles são muito cínicos. Eles cada vez mais fazem, eu faço e está feito, está acabado. Mas cada vez vai ficar mais difícil para eles. Fica mais exposto. Porque cada vez fica mais exposto, entendeu? É isso Então, aí. por isso que tem muito cara aí, desses poderosos, que não pode andar na rua, não pode ir no aeroporto pegar um avião, ele tem que fazer tudo escondido. Porque se for, né, se passar na minha frente, pô, eu não dou porrada, não, mas vai tomar um... Oh, No que mínimo beleza. um xingo bem dado. Que beleza, hein, seu Gilmar? Ai, parabéns. Que beleza, hein, doutor Pistola. Polêmica. Que beleza, hein, seu Flávio? Hein? Porra. E a rachadinha, como é que fica aí? Quem que o senhor vai soltar hoje? Entendeu? Qual que é o bolão de hoje? Quem que você vai soltar? Vocês viram o Madoff, né? O Madoff, cara, morreu na cadeia, bicho. Nos Estados Unidos é foda. Não vi, não tô sabendo dessa. O cara lá, tipo, escândalo financeiro, pegou 150 anos de cadeia. Morreu preso. Morreu preso. Gostoso, hein? Tá certo. Não quis esperar. Aqui já tinha soltado, cara. Ou se não soltar, tava fazendo festa, né? Tá jogando Play 5 na cadeia e Mas comendo puta, né? Tava na vida boa na cadeia, né? É isso aí. É foda. Marcelo, de novo. Valeu. Obrigado de novo. Obrigado de novo pela... Vamos, Paulo, marca aí, a gente bater um papo aí de empresa para empresa aí. Vamos inventar alguma coisa aí. A gente vai visitar você. Cara, na foto. Vamos, mas... Deixa passar esse vucu-vucu. Dá para fazer tudo remoto, não? Dá para fazer remoto. Eu sei que você tá querendo ir lá, botar a mão lá e tal, mas... Não sou da tua turma, não. O que eu acho... É o Marcão. Eu tô fora. É que essa pandemia, muito bem casado. Essa pandemia, infelizmente, a gente tem que botar na cabeça que ela vai perdurar, né? Vai toda hora, vai. Eu já ouvi pessoas que entendem do assunto falar que mutações como essa aí são 10 anos que o mundo vai demorar para se adaptar com N mutações que tem. Não que a gente vai ficar na situação de merda que tá agora, mas durante 10 anos a gente vai ver picos de novos surtos, novas vacinas aí, até controlar. Você sabe que o Oceano Atlântico também proibiu a entrada de brasileiro no Oceano Atlântico? Não pode sair da praia. Não pode botar o pezinho na praia. Não pode. Brasileiro não pode, nem pro Paraguai, né? Pode. Pior que ninguém tá aceitando a gente, nem na Argentina, bicho, em nenhum lugar. Só tem 8 países no mundo, né? Só país bom. Afeganistão, Albânia, Togo. Aí para chegar lá, você tem que pegar uma ponte aérea, não vai de navio, né? Não dá. Sei lá. Aproveitar o finalzinho aí, falando do projeto do Cabeça na Nuvem também, fora a arrecadação de dinheiro, se tiverem algum computador que você quer doar, um notebook, algum tablet, alguma coisa que vá viabilizar o acesso na internet também, tem o contato do Cris aí, se eu não me engano, disponível. Se não tiver, a gente deixa também na descrição. Porque, às vezes não é em dinheiro, mas tem um computador que está encostado, você não usa, sabe? Igual doar roupa, vamos fazer doação digital. A gente viu a prefeitura, outros projetos fazendo isso aí, então o Cris também pode ser um viabilizador de conectar as pessoas, os alunos dele lá, com quem de repente tem um equipamento, fazer essa troca aí. Ele tem um projeto bem bacana, seria bem legal ajudar ele, que foco de educação transforma o mundo, é um cara que está tentando transformar algumas comunidades aqui por educação, né? Gerar emprego, vai ensinar uma profissão para alguém, vai ajudar. Se alguém puder reconhecer o trabalho dele, acessar, se comunicar com ele, tiver interesse, a gente deixa aí o contato dele. Em outra, quem sabe a gente não, inclusive, fala com ele aí. Para vocês conhecerem mais, tá bom? Beleza. Perfeito. Marcelo. Falou, Marcelo. Prazer de novo. Prazer, sucesso para vocês. Tamo junto. Tamo junto. E tô aguardando aí vocês ligarem aí para gente conversar. Beleza? Vamos fechado. Sim. Abraço, Marcelo. Um abração. Sucesso. Esse foi o Roxcast Data Show, um programa da Rox Partner.